Oi gente, tudo bem? Sou Lucas Dantas e hoje vou apresentar para vocês alguns temas bem prováveis de estar na sua prova de redação esse ano. E não só apresentar, né? Também vou dar dados, informações e alguns caminhos argumentativos que vocês podem seguir para elaborar o seu texto. Hoje só vou apresentar 5 temáticas, mas vou logo adiantando, né, que eu pretendo gravar outros vídeos. Mas para eu gravar eu vou precisar do feedback de vocês, então curtam bastante, compartilhem com os amigos e claro, se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo novo dessa série ou das outras playlists do canal. Então, antes de eu apresentar quais temas eu acho mais provável de estar na prova do Enem desse ano, eu acho melhor a gente pensar quais temas muito possivelmente não estarão na prova desse ano. É mais fácil de delimitar quais seriam esses temas. E analisando a conjuntura social e política atual do país, dá para analisar que alguns temas muito possivelmente não estarão, como temas muito polêmicos, ou seja, que dividem muita opinião, ou seja, temas relacionados com aborto, com armamento, acho muito pouco provável que caia esse ano. Também temas que envolvam minorias, como por exemplo problemáticas que envolvem a população LGBTQIA+, e também temas que toquem algumas feridas abertas do governo, como temas que estão relacionados com a descrença na ciência, ou seja, que fala de movimento antivacina, de terraplanismo, enfim, esse tipo de situação. Ou também temas relacionados com problemas ambientais muito graves, como, por exemplo, desmatamento, essas queimadas, enfim, essas situações que envolvem os biomas brasileiros, que são coisas que vão tocar em questões do governo que eu acho muito pouco provável que seja abordado esse ano. E Lucas, o que seria abordado esse ano? Eu acho que seria muito mais possível cair temas que relacionem com economia, com segurança, com tecnologia, ou até com educação e saúde em um viés um pouco mais neutro, nada assim muito gritante, mas algo neutro que a maioria das pessoas pensem parecido. Então, tendo em vista essas informações, vamos às nossas temáticas, né? A primeira temática que eu propus para trazer hoje é um tema que vem se discutindo há alguns anos e com a pandemia esse tema virou pauta mais uma vez. Estou falando de inclusão digital, que teria como principal objetivo a democratização da tecnologia. Quando se fala em inclusão digital, é importante que se pense em todas as esferas que podem incluir essa inclusão, como por exemplo a esfera escolar, que possui toda uma heterogeneidade, ou seja, pessoas com diferentes rendas, responsáveis com diferentes escolaridades, e também outros problemas como violência e também como um socateamento das instituições, que acabam sendo problemas mais gritantes, que é a questão da inclusão digital, e acabam, querendo ou não, desviando um pouco da atenção, certo? Também existe a questão da inclusão digital a grupos mais periféricos, as periferias e os interiores do país, também há grupos indígenas e quilombolas, que acabam sendo uma população mais pobre e também geralmente tem uma menor escolaridade, então é um novo viés que tem que ser analisado. Também existe a inclusão dos idosos nesse mundo digital, já que muitas vezes eles são excluídos desse meio, na verdade da sociedade como um todo, em vários aspectos eles são excluídos e, querendo ou não, eles demandam um pouco mais de atenção, um pouco mais de paciência, de tempo, e nessa sociedade atual, essas três coisas, né, atenção, paciência e tempo, são coisas que a gente não está tendo muito, sabe? E também existe a questão das pessoas com deficiência, que precisam ter suas especificidades atendidas. Ou seja, é preciso que os aparelhos eles tenham acessibilidade para cada tipo de deficiência que existe. Também é necessário que existam pessoas instruídas para conseguir incluir essas pessoas nesse meio, ensinar como funcionam esses aparelhos e como funciona outras questões de acessibilidade. Isso tudo é muito importante. E como repertório, você pode utilizar momentos históricos com um grande crescimento tecnológico, como por exemplo a Segunda Guerra Mundial ou as revoluções industriais, principalmente a terceira, já que trouxe uma gama de tecnologias como computadores e a internet. Também você pode associar citações de alguns pensadores, como o inventor Steve Jobs, que fala que a tecnologia move o mundo. Também o historiador Arnold Toynbee, não sei se é essa a pronúncia, que fala que
tornamos-nos deuses na tecnologia, mas permanecemos macacos na vida. Ou até o físico Albert Einstein, que fala que tornou-se terrivelmente visível como a nossa tecnologia ultrapassou a nossa humanidade. Além disso, existem iniciativas nos governos estaduais, como o do Ceará, por exemplo, que premia os melhores alunos do ensino público com notebooks, isso também incluindo em escolas indígenas, isso tudo visando o ingresso dessas pessoas no ensino superior, né? Além tipo assim, da inclusão digital que existe com essa questão do notebook e tal. Também existia um projeto em 2005, que era o Programa para Todos, que ajudava as pessoas, parcelava, na verdade, a compra de um notebook de até R$ 1.800, e ia parcelando tal, a compra desse notebook, mas eu não sei se esse projeto ainda está ativo, porque as informações que eu encontro são informações bem antigas, de 2005, 2006, 2007, então eu realmente não sei, eu pesquisei, mas não achei nada para saber se é realmente algo ativo ainda até hoje. Por fim, também existe o Programa Nacional de Informática e Educação, isso para mim, dei uma coladinha para ver se era isso mesmo, que tem como principal objetivo ajudar no uso pedagógico da informática, né, o uso da informática na sala de aula, justamente para aprimorar o ensino. O nosso próximo tema é da área da saúde e é uma preocupação crescente no Brasil, que é o aumento dos casos de infecções sexualmente transmissíveis no país. E não é apenas HIV e AIDS que é uma problemática, já que infecções como sífilis e hepatites, elas estão ou crescente ou se mantendo contínuas em um nível muito alto, e isso é bastante perigoso. Além de que muitas pessoas que possuem já uma IST acabam tendo uma chance muito maior de pegar outra IST, justamente por algumas questões como lesões e secreções que as ISTs acabam produzindo, né? E também, se a pessoa estiver grávida, há riscos na gestação, enfim, muitas coisas que podem acontecer, por isso que esse tema é muito importante de ser trabalhado. Também, assim, tem que analisar que o próprio SUS, ele disponibiliza testes rápidos para as pessoas que quiserem fazer, podem fazer os testes rápidos das ISTs. E também mecanismos como PrEP e PrEP, que acabam evitando HIV e AIDS, mas a gente sabe muito bem que o melhor caminho para evitar essas essas infecções sexualmente transmissíveis é justamente o preservativo, ou seja, a camisinha, e a disseminação de informações corretas sobre isso e a quebra de tabus e preconceitos sobre essa temática muito importante e que muitas pessoas às vezes têm uma mente muito fechada para pensar sobre isso. De repertório, você pode utilizar citações tanto relacionadas à área da saúde, como, por exemplo, uma do filósofo Platão, que fala que o importante não é viver, mas viver bem. E também citações relacionadas com o preconceito, como, por exemplo, novamente o físico Albert Einstein, né, que ele fala que é mais fácil desintegrar um átomo que um preconceito enraizado, ou a do filósofo Maquiavel, que fala que os preconceitos possuem mais raízes que os princípios, também é uma citação assim, muito interessante. E também existem alguns dados estatísticos, deixa eu dar uma coladinha rapidinho. Tem um dado divulgado pela PCAP, não sei se é assim, em 2016, que fala de que 6 a cada 10 jovens já fizeram no último ano fizeram sexo representativo durante o período de um ano, do último ano, no caso da pesquisa. Também que 3 a cada 4 jovens, né, desse público nunca fizeram um teste de HIV na vida inteira. E também, de acordo com a UNAIDS, de 2010 a 2018, enquanto no mundo inteiro havia uma queda de 16% nos casos de HIV e AIDS, no Brasil não estava tendo uma queda, ao contrário, estava crescendo esses casos. Os casos aumentaram em 21%. Nossa próxima temática está relacionada com o setor de segurança pública, que é a atual situação do sistema carcerário brasileiro. E quais são as problemáticas que estão relacionadas com esse sistema? Bem, primeiramente, existe a questão da infraestrutura e da superlotação dos presídios. Para vocês terem uma noção,
O Brasil é o quarto país do mundo com mais presos e a quantidade de presos que nós temos supera as capacidades do presídio, ou seja, a superlotação é algo muito gritante aqui no país. E também existe a questão da cultura da prisão. O nosso país olha a prisão, o confinamento, como a única solução para os crimes. E essa prisão não tem uma visão de reeducação ou ressocialização do criminoso, enfim. Ela apenas quer tirar essa pessoa da sociedade, botar ela ali, ó, tá presa aqui, não vai sair e pronto, como se isso fosse solucionar o problema. Além disso, existe um padrão nas pessoas encarceradas no Brasil, um padrão de pessoas pretas, jovens, periféricas, de baixa renda, baixa escolaridade e que cometeram crimes como furto, roubo, posse ou tráfico de drogas. Além de que não existe um cuidado especial para necessidades de alguns grupos, como por exemplo, pessoas idosas, mulheres, pessoas trans, pessoas com deficiência. Não existe, não há um olhar para as necessidades específicas desses grupos. Dentro da literatura, você pode utilizar livros como Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos, que fala um pouco sobre essa questão das prisões brasileiras e da superlotação que existe. Também você pode utilizar livros como A História das Prisões no Brasil, que conta um pouco sobre como as prisões vão acontecendo ao longo da história, desde lá do nosso berço colonial até Império, República, enfim, toda essa questão. E também se preocupa em fazer uma diferenciação por estados, mostra as particularidades de cada estado brasileiro, ou de cada estado não, desculpa, de cada região brasileira. E também tem um livro, Presos que Menstruam, de Nana Queiroz, isso mesmo, de Nana Queiroz, que fala sobre a realidade das mulheres, que elas têm necessidades específicas nos presídios, os presídios femininos, mas essas necessidades não são atendidas. Elas são menosprezadas e ignoradas mesmo. E também, pensando assim, para algumas citações que você pode utilizar tanto aquelas citações relacionadas com preconceito, que eu já citei anteriormente, como citações relacionadas com educação, como por exemplo uma de Vitor Hugo que fala quando se abre uma escola, se fecha um presídio, e também uma citação de Paulo Freire que fala que a educação não transforma o mundo, a educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. O nosso próximo tema, ele vem sido bem comentado há alguns anos, mas com a pandemia ele tomou novas proporções e novas perspectivas, que é a questão da mobilidade urbana, que consiste na capacidade, na facilidade de se mover na cidade. Mas a gente sabe que isso tudo é muito teórico e que na prática existem várias problemáticas que dificultam, na verdade, a mobilidade na cidade, né? E quais são essas problemáticas? Primeiramente, tem uma questão da própria infraestrutura das cidades, que elas foram preparadas para rodovias e que, além de ser ruim em vários pontos, maléfico em vários pontos, ainda é um modal bastante caro, então, tipo assim, tem todas as questões de despesa. E também as cidades não estão muito preparadas para outros tipos de transporte, como canais, ferrovias, ciclovias, principalmente. Além disso tudo que eu já apontei, também tem a questão da acessibilidade, ou seja, pessoas com deficiência, idosos, obesos, gestantes, há uma baixa acessibilidade dentro da mobilidade na cidade. Outra questão é o alto custo e a má qualidade dos transportes públicos e coletivos, e também uma supervalorização do transporte pessoal, o que acaba tendo como consequência engarrafamentos e também uma perda de tempo desnecessário no trânsito. E, finalmente, né, o último ponto que está sendo comentado, e graças a Deus é um ponto que está sendo muito comentado atualmente, que é a questão da sustentabilidade, os impactos ambientais que são causados por causa do trânsito. E dentre esses impactos tem questão da emissão de gases poluentes e tóxicos e também suas consequências da emissão desses gases. Também a questão da destruição de alguns ecossistemas, né, para construção civil, no caso de estradas, enfim, desse tipo de situação.
E também questão de poluição, que não está apenas na esfera da poluição do ar, da água, do solo, que já é bastante problemática, mas também a poluição sonora e visual que toda essa questão está envolvida. E também os impactos, né, que são causados na saúde a partir desses problemas no ambiente. Então, acabam sendo consequências de toda essa destruição que é causada no meio ambiente. E vamos de repertório, né? O que é que eu posso utilizar de contexto histórico disso na redação? Já que eu falei que é um problema histórico no país, essa questão do rodoviarismo, mas existe algum momento específico que isso seja muito evidente, esse rodoviarismo? Não, tenho dois. O primeiro é o governo de Washington Luiz, que teve como lema de campanha governar e abrir estradas, certo? Esse já é um ponto. E também o governo de JK, que foi muito importante para a interiorização do país, e com essa interiorização houve também a construção de grandes rodovias no país. Algumas das principais rodovias do país foram construídas nesse período de JK, beleza? Beleza, esse lado histórico a gente já sabe, mas e agora se a gente quiser usar algumas citações? Vocês podem utilizar aquela citação de saúde, citações de saúde, como que eu falei anteriormente, ou também pode citar coisas relacionadas com o meio ambiente, como por exemplo, o homem dominar a natureza antes mesmo de dominar a si próprio, que é de Albert Schweitzer, não sei se é essa a pronúncia. E também tem uma citação de Sêneca, do filósofo Sêneca, que fala que para a ganância toda a natureza é insuficiente. Por fim, antes do último tema, eu fui pedir que vocês se inscrevam no canal e curtam esse vídeo se estiver gostando. Sério, gente, isso ajuda demais o canal a continuar existindo, por favor. Mas vamos agora, né, para o nosso último tema, que é a questão do envelhecimento populacional no Brasil. Mas o que é isso? O que é esse envelhecimento populacional? Basicamente, isso consiste no aumento da expectativa de vida e na diminuição da taxa de natalidade. E isso é uma tendência mundial, o mundo todo está acontecendo isso, mas quais são as implicações desse fenômeno no Brasil? Primeiramente, deve-se analisar como vai estar a qualidade de vida e o bem-estar dos idosos, porque não adianta você viver mais se você não vai viver com qualidade, né? Além disso, tem que se analisar questões como lazer, acessibilidade, acesso à tecnologia. Como esse grupo vai estar contribuindo para o desenvolvimento do país, enfim, todas essas questões. Ele não pode apenas estar ocioso, né? E além disso tudo, que tem que ser analisado, também existe a questão da previdência social, já que mais pessoas vão estar usufruindo dessa previdência e menos pessoas contribuindo para ela, ou seja, vai haver um desequilíbrio. Mas como a reforma na Previdência seria feita? Como ela deve ser feita? Será que apenas tem que considerar esse fator econômico que eu falei? E as questões sociais? Como isso vai ocorrer? Então é uma questão muito complexa que precisa ser bem pensada. E como repertório sociocultural, o que você pode utilizar? Bem, tem dados do IBGE que falam que a população idosa no Brasil vai saltar de 14,9 milhões que tinha em 2013 para 58,4 milhões em 2060, ou seja, ela vai quadruplicar em quase 50 anos, em menos de 50 anos vai ter 4 vezes mais idosos do que tinha em 2013. Também existem contextos históricos que você pode utilizar, já que na antiguidade, tanto a antiguidade clássica quanto a antiguidade oriental, há uma valorização do idoso, ele é visto como uma pessoa de dignidade, fonte de sabedoria, mas em um mundo pós-revolução industrial, essa imagem ela acaba se perdendo, já que o idoso agora é visto como um ser que não é mais capaz de produzir e que ainda consome, ou seja, apenas como despesa, como prejuízo e um ser sem utilidade alguma na sociedade. Lembrando também que são válidos repertórios que falem sobre saúde, como aquele de Platão que eu citei anteriormente. Então, galera, aqui estão 5 temas de redação que podem estar na sua prova do Enem desse ano. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem com os amigos e também comenta aqui embaixo qual desses temas você acha mais provável de cair estar na prova do Enem. E também se vocês querem ver mais vídeos desse tipo, eu falo aqui temas prováveis de cair na prova do Enem, beleza?
é novo aqui no canal, então seja muito bem-vindo e não deixe de assistir os outros vídeos e playlists do canal, certo? Nós temos vídeo novo toda terça-feira com dicas de estudo, Enem e principalmente redação, certo? Então vá lá assistir algum vídeo ou playlist que eu deixei aqui preparado para você e nós nos vemos no próximo vídeo, certo? Tchau!